Criança recém-nascida é abandonada na rua, na zona leste de São Paulo. Mesmo baleado em tentativa de assalto, o PM negocia a libertação de reféns no Rio. Depois de 4 dias de ocupação, estudantes deixam o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na série especial, uma combinação mortal nas ruas das grandes cidades brasileiras, o crack e a cachaça. Comissão do Senado aprova o relatório do impeachment da presidente Dilma. Líderes de partidos e adversários de Cunha contestam a manutenção de privilégios ao presidente afastado da Câmara. Em tempos de crise, mães devem ter um domingo sem muitos presentes. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma história de abandono. Ao sair para trabalhar durante a noite, um motorista de ônibus levou um susto com o que encontrou na calçada. Uma menina recém-nascida estava enrolada num plástico dentro de uma sacola. Ainda não se sabe a história dessa criança, mas ela teve a sorte de encontrar pessoas que deram o que ela mais precisava: colo e alimento. Um momento que José Antônio nunca vai esquecer. A gente que é pai, eu acho que é chocante, né? Foi quando ele saía para trabalhar à noite, na zona leste de São Paulo. No caminho para o ponto de ônibus, ouviu o barulho. Você percebeu que ali tinha o chorinho? Ali tinha um choro, ali um choro, um bicho, entendeu? Aí eu peguei e fui verificar. Quando o José Antônio chegou aqui do outro lado da rua, ele percebeu que o choro vinha de dentro dessa sacola que estava no chão, né, José Antônio? Correto. E aí o que você fez na hora? Eu abri a sacola, não deu para perceber o que era no momento, aí peguei e rasguei. Aí peguei e vi o rosto da criança. Automaticamente coloquei no colo para poder proteger ela do frio. O bebê estava enrolado só nisso aqui? Só nisso aqui. O coração de pai também se desmanchou? Disparou e eu comecei a chorar na hora, né? Porque é judiação fazer isso. Com a criança nos braços, José Antônio voltou correndo para casa, atrás de ajuda. Desespero. Desespero de uma criança inocente morrer. Depois de avisar a polícia, o motorista usou roupas da filha dele para agasalhar a criança e chamou a cunhada, que está amamentando. Foi ela quem alimentou o bebê. Os bombeiros levaram a menina para esse hospital. A criança passa bem. A polícia vai investigar o caso e tentar identificar a mãe da recém-nascida. Para José Antônio, fica a tristeza pelo abandono e, ao mesmo tempo, a emoção por passar ali na hora certa, por salvar a criança e poder torcer por um futuro feliz para ela. Eu sou pai, né? E pelos filhos da gente tem amor, né? Um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Mesmo ferido, ele conseguiu negociar a libertação de reféns. 2 criminosos foram presos. Dentro do ônibus, passageiros tentam se proteger em pânico. Na calçada, seguranças armados cercam uma loja de telefonia celular. Foram alertados pelo som de disparos. Abaixa aí, gente. Os caras entram de tiro aqui na frente da... O tiroteio começou quando um policial que estava dentro da loja reagiu ao assalto. Os criminosos fizeram 2 reféns. O PM foi baleado, mas mesmo ferido, negociou a libertação dos clientes. Os assaltantes se renderam. Nestas imagens feitas do alto de um prédio, é possível ver o momento da prisão. Os criminosos vão responder por constrangimento ilegal e tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Com eles foram apreendidas armas de uso restrito. O delegado investiga se a dupla faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de telefones celulares. Esse tipo de roubo é uma quadrilha aqui no Rio de Janeiro extremamente estruturada, que inclusive alguns já atuam dentro da cadeia, inclusive porque quem dá a ordem está dando ordem dentro da cadeia. Após um ano de investigação, a Polícia Federal prendeu hoje parte de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. 2 criminosos estão foragidos. Nos últimos meses, o esquema pode ter enviado à Europa mais de 7 toneladas de cocaína. Quando a Polícia Federal chegou, o traficante não estava em casa. E não é um imóvel qualquer, é um sobrado de luxo em Guarujá, litoral paulista. A piscina tem vista para a praia
A banheira de hidromassagem também. Segundo a investigação, a casa foi comprada por 3 milhões de reais por um dos líderes da quadrilha. Lá havia parte do que foi apreendido na operação de hoje, 500 mil reais. Além do dono da casa, 5 traficantes acabaram presos. A cocaína vinha da Bolívia para o Brasil de caminhão, pela fronteira com os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Depois seguia até São Paulo, onde era distribuída. Parte saía do país pelo Porto de Santos. O aeroporto de Guarulhos também foi usado pelos traficantes. Aqui a droga era colocada em contêineres, como se fosse uma carga comum. A Polícia Federal ainda investiga como isso acontecia e se houve envolvimento de funcionários do aeroporto. O destino da cocaína era a Europa. A quadrilha enviava droga em grandes quantidades. Nós conseguimos apreender no Aeroporto Internacional de Guarulhos aproximadamente 200 quilos de cocaína. Historicamente, a maior apreensão de cocaína do aeroporto de Guarulhos. A investigação acredita que os números sejam ainda bem maiores e que a facção que age dentro e fora dos presídios paulistas esteja por trás do esquema. Pela quantidade de drogas que nós apreendemos, tudo indica que sempre há uma ligação com esse tipo de organização criminosa, tanto para dar suporte como também, às vezes, até autorização para o trânsito da droga no estado. Flagrante de roubo em Varginha, Minas Gerais. Um casal entra na loja com 2 crianças. Enquanto a mulher distrai o vendedor, o homem rouba perfumes e também conta com a ajuda das menores para esconder peças de roupas na mochila. A polícia já identificou um dos suspeitos. Ainda em Minas, imprudência numa rodovia federal entre os municípios de Machado e Campestre. O motorista filmou um motociclista dirigindo deitado na moto. Alô, mamães, esse ano não dá para esperar um presente muito caro dos filhos, não. Com a crise, eles têm apostado nas roupas, acessórios e nos produtos de maquiagem. Os filhos perceberam que o dinheiro ficou curto. R$100 dá para levar quase nada. Por isso, diminuíram o tamanho das sacolas neste Dia das Mães. Uma pesquisa da FEComércio de São Paulo mostra que este não será o ano dos eletroeletrônicos. Os produtos mais procurados têm sido as roupas. A minha mãe pediu uma blusa de frio. Calçados e acessórios. Eu escolhi brinco, escolhi colares também, que estão tudo num preço bom. Aproveitar, né? Essa loja que vende de tudo no centro de São Paulo, bem que percebeu essa mudança de comportamento na hora de escolher o presente do Dia das Mães. Enquanto no ano passado os filhos investiram em presentes mais caros, como chapinhas, secador de cabelo e até eletrodomésticos, neste ano, eles estão preferindo uns presentes bem mais em conta. Como, por exemplo, as maquiagens. Aqui tem batom, sombra e até pincéis. Custam bem mais barato e também fazem a alegria das mães. Em relação ao mesmo período do ano passado, eu tive um aumento aí, estou tendo um aumento considerável, em média de 20% a 25% a mais que o ano passado. A mesma pesquisa revela também que mais de 40% dos entrevistados não têm a intenção de comprar nenhuma lembrança. No ano passado, 5% das pessoas dizia que não ia dar presente por conta do desemprego. Esse ano, 15%. E uma outra grande parcela, mais de 40%, por conta de já estar muito endividado. Ainda assim, muitos filhos que estão nessa situação já decidiram. Sem presente, a mãe não vai ficar. Eu acho que eu vou dar um colar para ela. O presente mais lindo que ela tem sou eu, então tá aí já. Olha, para cobrir o rombo na arrecadação causado pelo reajuste na tabela do imposto de renda, o governo propõe uma tributação sobre heranças acima de 5 milhões de reais e doações que ultrapassem 1 milhão. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso. A equipe econômica do governo federal pôs no mesmo pacote a correção de 5% da tabela do imposto de renda e a proposta de cobrar imposto sobre grandes heranças e doações. A segunda medida compensaria parte da perda de arrecadação provocada pela primeira. Os países mais desenvolvidos do mundo têm tributações sobre grandes heranças e sobre grandes doações. A proposta é que heranças acima de 5 milhões de reais paguem 15% de imposto sobre o que exceder esse valor. Acima de 10 milhões, a taxação seria de 20%.
e acima de 20 milhões, 25%. No caso de doações, o imposto seria de 15% sobre o que passar de R$1 milhão, 20% no que exceder 2 milhões e 25% sobre o que ultrapassar 3 milhões. São medidas justamente que alcançam contribuintes que têm efetivamente condições de contribuir. A proposta da equipe econômica tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Na prática, deve ser apreciada durante um eventual governo Michel Temer, já que a presidente Dilma pode ser afastada na semana que vem. Qualquer cidadão que receba um bem, qualquer valor, ele paga imposto sobre aquilo para o Estado, aonde está situado o bem que ele recebe, como herança ou como doação. Agora, por que o governo federal também o quer? Ele tem que estar fazendo uma invasão de competência, a Constituição não permite que isso faça. Alunos que ocupavam a Assembleia Legislativa em São Paulo pedindo uma CPI para investigar a fraude na merenda, deixaram o prédio depois da ordem de reintegração de posse. Não houve confronto. A retirada dos estudantes também ocorreu na sede do Centro Paula Souza, que gerencia as escolas técnicas. Foram 4 dias de ousadia! Foram 4 dias de ousadia! Média de idade, 16 anos, mas o discurso foi de adulto. Resistimos! Resistimos! Sob forte emoção, os estudantes decidiram desocupar a Assembleia Legislativa de São Paulo antes do prazo final estipulado pela Justiça. Do contrário, começariam a pagar R$30 mil cada um de multa por dia no local. Muito emocionada. Eles pediam o fim da merenda seca nas escolas técnicas estaduais de São Paulo, além de uma investigação rigorosa sobre desvios na merenda escolar. Depois de 4 dias ocupando o plenário da Assembleia Legislativa, os estudantes deixam agora o local gritando palavras de ordem e com rosas brancas na mão. Eles querem a abertura da CPI da merenda. Já vinha sendo negociada a CPI, as assinaturas estavam caminhando. Tendo as assinaturas, eu vou pautar para que ela seja instalada. Outro prédio ocupado também passou por reintegração de posse hoje. Ainda estava escuro quando a polícia chegou no Centro Paula Souza. Se permanecerem aqui, infelizmente, vamos ter que pegá-los e levar para a delegacia. Qual é a maneira que vocês querem? Um a um, os estudantes foram arrastados para a frente do prédio. Mas o protesto não acabou do lado de fora. Houve empurra-empurra e um fotógrafo foi ferido. Bateu na câmera e bateu na minha cara, com o cacetete. Com faixas, os jovens caminharam até uma outra unidade para apoiar estudantes que ocupam o local. Mas os portões já estavam bloqueados pela polícia. Houve um princípio de tumulto que logo foi controlado. 5 pessoas se aproveitaram da ocupação para furtar computadores e equipamentos eletrônicos do Centro Paula Souza. 4 adultos e um menor foram presos com o material em mochilas. Eles foram liberados provisoriamente no fim do dia. Essas imagens foram feitas no interior do prédio depois da desocupação. Móveis usados para barricadas e portas foram danificados. Outras 12 escolas técnicas continuam ocupadas, segundo a Secretaria de Educação. No fim do dia, a Secretaria de Educação anunciou que os estudantes de período integral das FATECs passarão a receber marmitas. 24 horas depois da suspensão do mandato de Eduardo Cunha, a Câmara ainda não sabe que regalias devem ser garantidas ao PMDBista. No Conselho de Ética, a expectativa é que o relatório sobre a cassação de Cunha seja apresentado ainda este mês. Eduardo Cunha passou o 2º dia consecutivo trancado na residência oficial da presidência da Câmara. As visitas, apenas de servidores e de poucos aliados, começam a sinalizar o isolamento político do deputado, que teve as funções do mandato suspensas pelo Supremo. No início da noite, Cunha recebeu a visita do deputado Valdir Maranhão, que o substituiu na presidência da Câmara. O presidente interino da Câmara garante que não vai renunciar.
Ao contrário, Valdir Maranhão sustenta que pretende exercer o comando da casa em sua plenitude e até promete dar prioridade a uma pauta de assuntos econômicos. Foi o que ele repetiu hoje aos vários deputados que o procuraram. A Câmara só não sabe o que fazer com a decisão do Supremo. É que as regras da casa não detalham que direitos um presidente afastado pode manter. Já se sabe que ele não perde o foro privilegiado. Mas houve divergência hoje entre os setores técnicos da Câmara. A ideia, por enquanto, é dar à Cunha o mesmo tratamento que seria destinado a um presidente da República afastado. Você tem 2 presidentes de executivo e legislativo e a gente vai procurar ter uma regra. Aquilo que, eventualmente, a Dilma, deixando o mandato, tiver, o presidente Eduardo Cunha deve ter. Entre as propostas em estudo pela mesa diretora está a de garantir a Eduardo Cunha, durante o período de suspensão do mandato, o pagamento da metade do salário, que hoje é de R$ 33.763. O direito de permanecer na residência oficial por 30 dias, ou pelo tempo que Dilma residir no Palácio da Alvorada. Os serviços de 2 seguranças e um carro oficial. Cunha perderia a chamada verba para atividade parlamentar, de mais de R$ 92 mil. O uso de aviões da FAB para deslocamentos ficaria sujeito à decisão e disponibilidade da Força Aérea Brasileira. A questão só será decidida na semana que vem, mas já causa reação. Como ele não pode votar e ser votado, como ele não pode funcionar como parlamentar nesse período que o seu mandato está suspenso, esses benefícios também deveriam ser suspensos. No Conselho de Ética, que há 6 meses tenta apreciar o pedido de cassação de mandato de Eduardo Cunha, a expectativa agora é que os prazos comecem a ser cumpridos. Até o final de maio, o relatório estará pronto para ser votado no Conselho. No plenário, a minha expectativa é de que até o dia 22 de junho, o plenário tenha condições também de fazer o enfrentamento dessa matéria, votar e decidir essa matéria. A comissão do Senado aprovou o parecer que dá sinal verde ao processo de impeachment da presidente Dilma. A sessão teve também uma discussão sobre postagens em redes sociais. Tucanos cobraram explicações de Lindbergh Farias, que teria postado falsas declarações do senador Aécio Neves. Eu reputo gravíssimo o que me deparei hoje pela manhã com uma postagem atribuindo frase ao senador Aécio Neves que ele jamais proferiu, em evento que jamais existiu e, lamentavelmente, quero crer por um descuido da assessoria do senador Lindbergh Farias. Eu confio muito na minha equipe, a minha equipe é uma equipe criteriosa, eu vou atrás disso, que eu fiz uma postagem falando do senador Aécio Neves e de retirada de direitos de trabalhadores. O senhor está reiterando a mentira na sua página. Eu quero o meu tempo. Se a sua assessoria fez isso, são cúmplices da infâmia. O relator Antônio Anastasia disse que concluiu o trabalho com consciência tranquila. Tenho a tranquilidade, a consciência tranquila e a seriedade que trabalhei com empenho, com afinco e com minha responsabilidade no parecer que hoje submete à votação de meus pares. O presidente da comissão anunciou que só votaria em caso de empate, mas a votação ficou em 15-5 pela continuação do processo contra a presidente Dilma. O resultado já era esperado por conta da minoria governista na composição da comissão especial. Apenas PT, PDT e PCdoB foram contrários ao relatório do senador Antônio Anastasia. Os aliados do Planalto também têm consciência da dificuldade em reverter o placar no plenário. Vão tentar, ao menos, não perder de goleada. Nós queremos e temos como meta fazer 1/3 dos votos no plenário, para mostrar, inclusive, à sociedade a dificuldade que o Senado vai ter de conseguir 2/3 para aprovar um afastamento definitivo da presidenta Dilma. Na segunda-feira, o relatório é lido no plenário e publicado no Diário do Senado. Na quarta-feira, o texto será votado pelos senadores. Se for reprovado por maioria simples, o caso é arquivado. Em caso de aprovação, a presidente Dilma será afastada do cargo por até 180 dias. Nesse período, começa uma nova fase com novas apresentações da acusação e da defesa, enquanto Michel Temer assume a presidência.
Ao final do processo, acontece uma nova votação. Dessa vez, para confirmar o afastamento definitivo de Dilma, serão necessários pelo menos 54 votos. Do contrário, a presidente reassume o mandato. A principal estratégia dos governistas será anular o processo com base numa suposta falta de isenção de Eduardo Cunha, afastado da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal. Se houver uma anulação dos atos do Cunha e alguém insistir na ideia do impeachment, houver aceitação, certamente ele não passará. Um fato não vai de maneira nenhuma contaminar o outro. A matéria é a matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente Michel Temer passou amanhã em Brasília em conversas para a montagem de um futuro ministério. À tarde, ele viajou para São Paulo. Já a presidente Dilma Rousseff participou de um ato no Palácio do Planalto e voltou a atacar Eduardo Cunha e o vice Temer. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Dilma fez um discurso duro contra o vice-presidente. Disse que Michel Temer é cúmplice do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, que aceitou o processo de impeachment contra ela. Todos aqueles que são beneficiários desse processo, por exemplo, infelizmente, o senhor vice-presidente da República, são cúmplices de um processo extremamente grave. Após a cerimônia em Brasília, a presidente Dilma foi para Juazeiro do Norte, no Ceará, e depois visitou em Pernambuco as obras da transposição do Rio São Francisco. Há poucos dias da possibilidade de assumir a presidência, Michel Temer tem se dedicado a distribuir cargos e ministérios. Hoje, de novo, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e futuro ministro da Fazenda, esteve com Temer, assim como o líder do PMDB na Câmara. O deputado Leonardo Pisciani, apesar de não confirmar, deve ficar com o Ministério dos Esportes. Temer embarcou no início da tarde para São Paulo e só deve retornar a Brasília no domingo. A seguir, perseguição em estrada americana. Durante a fuga, motorista bate em vários carros. E ainda hoje, na nossa série especial, o drama dos dependentes químicos que misturam cachaça e crack.